Só a morte impediu Pio XI de entrar em confronto com o Duce. Artigo de Alberto Meloni. Com a lentidão própria dos trabalhos de história, os anos de Pio XI, eleito em 1922 e falecido em fevereiro de 1939, às vésperas da guerra, são hoje mais estudados. A análise é Alberto Meloni, historiador da Igreja, professor da Universidade de Modena Reggio Emilia e diretor da Fundação João Scie de Ciências Religiosas de Bolonha. O artigo foi publicado no jornal Corriere della Sera, 3 de outubro de 2013. A tradução é de Moisés Bardelotto. Eis o texto. A função da história da nossa cultura mudou. Na segunda metade do século XX, ela foi o pão de cada dia das classes dominantes e das elites políticas, tanto quanto hoje é a utilização de categorias econômicas improvisadas no discurso público. Essa temporada acabou, deixando fome de história. Muitas vezes, ela é satisfeita pela força mediadora do jornalismo, com mais frequência é o que está fazendo a série da RAI, Il Tempo e la Storia, de Massimo Bernardini, restituindo aos especialistas uma função diante do grande público. Para esse público, não menos do que para as elites das décadas passadas, a história das relações entre a Itália e a Igreja teve um grande buraco negro, que coincide com o pontificado de Pio XI. Ofuscado pela diatribe entre modestos advogados e modestos acusadores de Pio XII, esmagado pela redução de Bento XV à frase sobre o inútil massacre, Ratzinger começou a sair do cone de sombras com a abertura dos arquivos vaticanos sobre o seu papado, disposta em 2006. Com a lentidão própria dos trabalhos de história, os anos de Pio XI, eleito em 1922 e falecido em fevereiro de 1939, às vésperas da guerra, são hoje mais estudados. As origens da relação com o regime foram exploradas como nunca antes por Cattolici e Fascisti, de Alberto Guasco, ed Il Meulino, Prêmio Pirovano deste ano. A historiografia e as fontes foram objeto de 2 importantes volumes de Lucia Ceci, publicados pela Laterza, Il Papa non deve parlare e gli interessi superiori. Hubert Wolff, vítima da paixão por fazer títulos sangrentos, analisou diversos momentos do pontificado ratziano no seu Il Papa e Il Diavolo, ed Donzelli. Antes ainda, Pio XI, Hitler e Mussolini, de Emma Fattorini, ed Inod, tinha identificado no percurso espiritual de Pio XI a razão do crescente ressentimento do Papa de Brianza diante do Duce. Agora David Kertzer, ex-reitor da Brown University, entra de sua parte nesse panorama com Il Patto col Diavolo, a ser lançado pela editora Rizzoli. Uma pesquisa ampla, escrita em um estilo que é o da docuficção, com verve e imagética traduzida de modo nada impecável. Kertzer enche os muitos espaços vazios que existem entre as cartas. Ele acrescentar detalhes indispensáveis em um roteiro e ausentes dos documentos. E reconstrói, como em um set íntimo, a dimensão psicológica dos seus personagens. As expressões do rosto, as dores nas veiras, o estado de ânimo de um e de outro fazem uma trama de sentimentos sobre a qual, contudo, se desenrola a história crua, a que chega ao pacto com o diabo. Mas o filme de Kertzer só revela nas últimas dezenas de páginas quem é o diabo e quem faz o pacto. Antes, há um livro sobre Mussolini e Ratzinger, e sobre a nebulosa que o cerca, lacaios e colaboradores, graças aos quais se pode compreender, segundo Kertzer, a rebelde submissão do Papa diante de um interlocutor que ele detesta e do qual entende os enganos, mas do qual nunca chega a se distanciar. Senão naquele discurso que deveria ter feito em fevereiro de 1939, J. acuse que a morte tirou da sua mão, e que o sucessor arquivaria até o seu parcial conhecimento em 1959 e a sua análise completa por parte de Emma Fattorini quase meio século depois. Ao seu leitor, Kertzer diz tudo o que pensa sobre a personalidade de Mussolini, capta as suas descrições das fontes diplomáticas, contabiliza as suas amantes, dá corpo a angústias e prazeres, inseridas em um catálogo de voraz vitalidade que, com rápidos versos, surge o sol, canta o galo, Mussolini monta a cavalo, Malaparte imputava ao arqui-italiano o hiperativismo dos medíocres. De outro lado, Kertzer explora o jardim vaticano, aquele do qual o Papa de hoje diz que não somos uma corte, e do qual, há 100 anos, se afirmava o contrário. Um jardinzinho de detalhes inesperados, Ratzinger pede que se envie sua pistola a Varsóvia, com os bolcheviques às portas, de sórdidos segredos de Pulcinella, como a sangrenta disputa entre o jesuíta Tacti Venturi, douto intermediário entre o Papa e o Duce, e um jovem amante seu, de lendas vaticanas, o Passo Montanaro do Papa de Dício. E aí enquadra 3 medos, o do comunismo, da subestimação do comunismo e de tudo aquilo, judaísmo, modernidade, liberdade, que aparece como seu preâmbulo ou fruto.
Nesse cenário, Kertzer acompanha um Pio XI que muda, mas, para ele, não o suficiente a ponto de incidir profundamente. Os censores e corresponsáveis disso, a seu ver, são os secretários de Estado, isto é, o cardeal Gasparri Rampoliano que se lamentará de ter sido demitido como um cão e, depois, o cardeal Pusselli o homem que o fascismo pensa que pode usar para moderar o ressentimento pontifício, como defendem muitas cartas do regime nem sempre sinceras. Mas Kertzer, e com muitas fotos, identifica níveis menos visíveis da comitiva, como o louvável Tacti Venturi, o geral dos jesuítas Ledowski, cujo papel na encíclica inexistente contra o racismo é enorme, Monsenhor Pizzardo ou o Padre Gemelli. No fim desse percurso, está o ingresso da Igreja e do Papado na afasia bélica e na incapacidade de ler uma realidade devastada pelo conflito, em cuja fumaça se mistura e para quem a vê de longe se confunde a do Holocausto. O principal mérito de Kertzer não é, no entanto, escrever o fato como um pacto, mas também informar o leitor mais desinformado de tudo o que poderia ignorar, coisa indispensável para os leitores americanos do original, talvez até mesmo para os italianos que vivem hoje o paradoxal antagonismo entre história e memória. Sobre a memória, de fato, o compromisso é forte e crescente, mas por mais que a Itália celebra o dia 27 de janeiro recorrência estabelecida com uma lei que silenciou a palavra fascismo, mas ela se encontra diante de uma celebração da memória indispensável e ambígua, e não é de se admirar que os espíritos perspicazes como o de Helena Loventhal sintam o paradoxal contrapasso disso. A memória, de fato, é como um vaso grande e pesado, que não pode ser apoiado no vazio de conhecimentos, e hoje, Kertzer também o mostra, ele corre o risco de ser depositado ali, em um vazio que, no fim, não tenta entender o que realmente aconteceu, mas sim o que é útil dizer sobre o que se pensa que houve. Nesse vazio, a pesquisa italiana teve uma oportunidade e a perdeu. Pode um país como a Itália, onde a Igreja tem um peso em dar significado ou em removê-lo das instituições democráticas, com valores negociáveis ou não, onde o culto do líder se representa como pontual a cada passagem histórica, renunciar a ter conhecimento sobre onde colocar civismo e memória? O livro de Kertzer confirma que a resposta é não, mas, enquanto Pompeia desmorona, sentimos a desonra da indolência vaidosa de anos, a negligência da pesquisa custa ser ouvida, também por culpa dos historiadores. Mas os problemas que ela gera não são mais menores.